Aí, assim, eu sempre tento levar a profissão não só com uma forma de ganhar pão, né? Mas com uma forma de você realmente exercer o ministério, de você cuidar do outro, de você saber que aquele outro que tá ali pode ser o amor da vida de alguém, né? É o pai, é a mãe de alguém, é alguém que tem todo um cenário, todo um contexto, e assim você tem que se colocar à disposição para você cuidar, assim como você gostaria também de ser cuidado, de ser tratado. Então, assim, eu acho que muita gente ainda tem essa ideia de que a palmilha é aquele negócio que você precisa colocar em um sapato ali específico, ou que seja um sapato de cano alto, que precisa, né, amarrar como se fosse a bota para te dar uma estabilidade, um negócio meio que engessado. E as coisas não são mais assim. Com relação a educadores físicos também, eu tenho um contato muito bom, tanto que a gente, né, se dá bem. Um contato bom, eles sempre indicam pacientes. Então, assim, eu acho que com o educador físico e com o médico, a gente está super tranquilo. Eu acho que o problema maior é um problema de classe. Porque, Choquito, eu acho que, na verdade, a nossa cultura é mais aquela cultura de tratar e tratar quando se fica crônico. A gente não tem a cultura preventiva, aquela cultura da gente tentar não adquirir a doença, não adquirir a patologia. E é isso que muitas vezes nos coloca em um cenário muito ruim, muito dificultoso e de um não tratamento eficaz. Está começando agora o seu podcast Café com Choquito, um papo de treinador. Esse podcast é um oferecimento Café Havana Shop Salvador. Fala aí, corredor e corredora, que é o professor Choquito, mais uma vez, na 5ª edição do podcast Café com Choquito. E hoje a gente tem uma convidada extremamente essencial e especial para mim e para você, corredor. A gente está com a fisioterapeuta Débora Barreto, especialista em palmilha ortopédica. Mas o que é isso, Choquito? Palmilha ortopédica. Você vai saber hoje com bastante detalhes tudo sobre a palmilha ortopédica e aquele tênis que você calça se está ideal e adequado para você. É bem inusitado a história, né? Como eu conheci a Débora, era um período de pandemia ainda. E uma live com Raquel Castanheira e André Mendes, do Palmilhando, eu acabei conhecendo, né, o trabalho deles lá em São Paulo e entrei em contato pelo Instagram e ele acabou direcionando para a Débora, dando altas recomendações, que fazia um trabalho de excelência aqui em Salvador. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela e direcionar alguns alunos que hoje, né, estão bastante felizes com a prestação de serviço, sem lesão e com performance, né, graças ao direcionamento, né, adequado e individualizado da palmilha ortopédica. Enfim, esse é um assunto que a gente vai desenrolar aí ao longo desse podcast, que não tem hora para acabar. E deixo com que ela mesma se apresente e fale aí seu currículo extenso, né, que a gente nos bastidores aqui conversando, me contou muitas coisas, porém ela vai contar agora para vocês. Débora, seja bem-vinda ao podcast Obrigada, Café com Choquito. Obrigada. Então, deixa eu me apresentar, né, gente? Eu sou Débora Barreto, sou fisioterapeuta, tenho 8 anos de formação, me formei pela Unijorge e desde então trilho aí esse caminho das palmilhas, né? Já fiz alguns cursos nessa área. Hoje eu trabalho com as palmilhas ortopédicas, palmilhas funcionais e trabalho também com o teste da pisada, né? Conhecido também como baropodometria computadorizada. Débora, antes da gente partir, né, para o assunto técnico específico e as dúvidas na qual eu tenho em particular e com certeza nossos ouvintes que vão estar assistindo, que estão assistindo a gente têm. Quem é Débora Barreto? Eu acho que uma pessoa sonhadora, né? Qual o seu E signo, Débora? assim, ó, eu não acredito não, porque eu sou da tribo dos crentes. Não tem problema não, mas quando você nasceu... Eu sou de setembro, 8 de setembro. Do crente todos nós somos. Setembro é... É virgem. Virgem. Aí, assim, eu sempre tento levar a profissão não só com uma forma de ganhar pão, né? Mas com uma forma de você realmente exercer o ministério, de você cuidar do outro, de você saber que aquele outro que tá ali pode ser o amor da vida de alguém, né? É o pai, é a mãe de alguém,
é alguém que tem todo um cenário, que todo um contexto, e assim você tem que se colocar à disposição para você cuidar, assim como você gostaria também de ser cuidado, de ser tratado. Eu acho que na gente da profissão da saúde, eu acho que a gente tem que colocar sempre isso acima de qualquer coisa. Você tem quantos anos, Débora? Eu tenho 33. Até Idade de errei, que eu já Cristo. tô no Tá limite, vivendo, já tá vivendo quase no 34. 34. É interessante você trazer, né, essa questão. Eu, quando fiz a primeira edição, que eu contei a minha história, e uma das vertentes que eu frisei bastante é justamente os princípios e valores que a gente emprega dentro do que a gente optou como Sim. profissão. E essa entrega vem justamente de uma base de princípios familiares, religioso, estruturais, né? E eu sempre digo que o sucesso ele vem através da necessidade individual de cada pessoa. E aí, trazendo, né, essa conotação do cuidar do outro, da empatia, né, dentro da sua atuação de fisioterapeuta, no geral, como é que você vê hoje, né, a sua profissão dentro do segmento que você atua, em termos de qualidade profissional e em termos de demanda profissional? Hoje, como é a sua atuação dentro desse segmento e como é que está o cenário desse segmento? Eu acho que ainda é pouco conhecido, né, a área que eu atuo, a área de palmilhas e do teste da pisada, pouco conhecido pela população em si, pouco conhecido também pelos profissionais. Eu me lembro que quando eu comecei, eu atuava somente no ambulatório, né? Então, assim, fazendo a avaliação dos pacientes que eu já atendia, como ortopedia e indicação de alguns médicos. Aí, depois, uma amiga pegou e falou assim, por que você não faz um Instagram? E aí, eu comecei a alimentar o Instagram. E isso daí, eu nem sou muito, vamos dizer assim, né? Muito de demanda, de estar sempre postando as coisas. Mas eu vi que a partir daí começou a surgir as curiosidades, um monte de gente falava comigo no direct, perguntando. E até os próprios colegas que não sabiam o que era a técnica começaram a me perguntar. E aí você vai sendo instigado, né? Aquela dúvida já alimenta um novo post, já alimenta uma outra coisa. E aí, desde então, eu estou percebendo que as pessoas estão tendo uma noção maior do que é. Percebo que ainda não é aquilo ainda muito sólido, mas que eu estou tentando desmistificar certas coisas. Isso é uma deficiência da formação do fisioterapeuta ou uma deficiência mercadológica por não trazer, e aí vai ser justamente o ponto onde a gente vai entrar naquele conflito, né, da polêmica, da questão mercadológica de venda comercial de tênis e outros recursos que, teoricamente, o uso da palmilha vai tirar, né, Sim. pela questão do custo-benefício, né, e da cura justamente da problemática. Mas o que você atribui seria uma deficiência na formação fisioterapeuta ou justamente esse conflito mercadológico? Choquito, parando assim para analisar lá atrás, 5 anos de faculdade, eu não ouvia falar de palmilhas, né? Assim, quando a gente tem a matéria, né, de órtese e prótese, a gente vê falando até de botinhas de criança, que muita gente já viu, né, ou já usou, ou presenciou alguém usando, mas assim, palmilha a gente ouve falar muito pouco, e quando a gente ouvia falar, trazia aquela ideia daquela palmilha grossa, que muitas vezes você tinha que comprar um calçado adequado para aquilo, muito diferente do que é hoje, que você pode usar a palmilha até em Havaiana. Eu tenho Havaiana palmilhada, você pode ir para a praia, você pode ter o seu ambiente de lazer e continuar o seu tratamento nisso. Então, assim, eu acho que muita gente ainda tem essa ideia de que a palmilha é aquele negócio que você precisa colocar em um sapato ali específico, ou que seja um sapato de cano alto, que precisa, né, amarrar como se fosse a bota para te dar uma estabilidade, um negócio meio que engessado. E as coisas não são mais assim, sabe? Hoje a gente vê palmilhas de acordo com a necessidade desse paciente. Uma palmilha que tem uma maleabilidade, uma palmilha fininha que você usa com sandália e que você nem percebe que a pessoa está usando, nem percebe que a pessoa está fazendo o tratamento em si. Entendendo que a formação do fisioterapeuta, que tem a possibilidade de trabalhar com um recurso magnífico, que é as palmilhas ortopédicas, entendendo que na formação de vocês, essa ruptura de informação é ignorada, a gente entende, então, que o mercado é deficiente Sim, dessa atividade. sim. Hoje, como você se coloca no mercado e como você vê a progressão,
né, das palmilhas ortopédicas dentro do segmento hoje, aonde a maioria das pessoas que estão buscando atividades desportivas tendem a desenvolver problemas a níveis estruturais no pé, em virtude aí de vários fatores, no qual a gente vai tentar trazer aqui à tona. Então, como é que você se coloca dentro desse posicionamento? Como você está, né, fazendo para ampliar esse processo? É como eu te falei, eu acho que ainda está assim, deficiente nessa área, mas que as pessoas hoje, assim como, né, o cenário da saúde em si, está ganhando uma notoriedade maior, está ganhando também, né, aliada a isso, uma responsabilidade maior. Eu acho que nesse período de pandemia, a gente viu uma crescente na prática esportiva e uma crescente também nas lesões devido à prática esportiva das pessoas simplesmente, como na corrida, botar o tênis e sair correndo. E a gente sabe que corrida não é isso, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu percebo que não está no patamar que a gente gostaria, né? Da divulgação das palmilhas, da divulgação do teste da pisada, mas que está sendo desmistificado. A gente ainda vê muita coisa na internet, tipo assim, faça o seu teste da pisada, você pisando com o pé molhado numa folha de papel ofício, sabe? E aí você sabe qual é o seu tipo de pisada, né? Coisas assim que a gente sabe que não é a realidade. Porque se a gente for observar, a pisada é algo dinâmico. Quando você pisa no papel e deixa a marca lá, é algo estático. Então, ali você só consegue saber o tipo do pé, né? Daquele paciente, daquele indivíduo, e não o tipo da pisada dele. Tem gente também que ainda tem a ideia de que você olhando o tipo do desgaste do seu tênis, você vai ver se a pessoa tem uma pisada pronada ou uma pisada supinada. A gente também já desmistificou isso. Que assim, por exemplo, um indivíduo que tem um desgaste no calcanhar, na parte lateral do calcanhar. Aí a internet traz que aquele dali é um indivíduo supinador, que ele é supinado. Mas não, a gente sabe que hoje também a pisada pronada, você desgasta primeiro a parte de fora, depois que você rotaciona a parte de dentro. O tronco. Aí você percebe que as coisas estão meio que se clareando, né? Nesse cenário. E isso já favorece pra gente, porque a gente está percebendo que o público está tendo uma necessidade, uma curiosidade de saber e entender o porquê das coisas. E não simplesmente ficar somente engolindo informações que, na verdade, são fake news. Você trouxe aí, bem interessante esse aspecto da cultura, né, retrógrada que a gente tem, ignorada. Chega hoje um paciente para você que começou a correr e está sentindo, né, um possível sintoma de fascite plantar. Como é que procede, como é que ocorre o atendimento de um fisioterapeuta especialista em palmilha ortopédica quando chega um paciente nesse perfil? Talvez ele não tenha um diagnóstico. Como é que ele pode se comportar e como é que você se comporta com o atendimento com esse cliente? Quando chega um paciente para mim, né, a gente faz uma avaliação clínica. Então, eu preciso ver a questão da qualidade da força muscular desse paciente, principalmente da musculatura intrínseca do pé, que é aquela musculatura estabilizadora, né? A questão da fáscia plantar, que a gente sabe que a aponeurose é aquele tecido que sustenta a musculatura, que recobre esse músculo. A gente tem que ver também a mobilidade, que muitos profissionais esquecem, a mobilidade principalmente de tornozelo, porque isso tem muita influência no caso da fascite plantar. E a gente também faz o teste da pisada, né? A baropodometria computadorizada, conhecido como teste da pisada. Nesse exame, a gente vê os picos pressóricos desse paciente. A gente faz essa análise em duas nuances. A análise estática, com esse paciente parado. Então, a gente vai lá ver o mapa pressórico desse paciente, questão de centro de gravidade, se existe estabilidade em tornozelo, rotação em quadril, o tipo de pé desse paciente. Depois, a gente coloca esse paciente para andar em cima dessa plataforma, para daí eu ver o tipo de pisada real desse paciente e onde ele distribui essa carga. Porque apesar de eu ter visto lá na análise parada, nosso corpo se comporta de forma diferente, parado e andando. Então, eu preciso ver as duas nuances dele. E a partir daí, a gente vê se a gente precisa palmilhar ou não esse paciente. E se a gente palmilhar esse paciente, se a gente precisa acrescentar mais alguma coisa. Um exercício, um treino de mobilidade, um treino proprioceptivo. O que é que precisa ser feito para a gente, junto, né, com todas as condutas que estão na nossa mão, a gente fazer o tratamento mais eficaz para ele. Como é que está a relação hoje médico-ortopedista,
fisioterapeuta, professor de educação física no seu segmento. Por que eu estou trazendo isso? No último podcast com Lorena, a gente enfatizou isso. O Walter trouxe também à tona isso. Sempre está abrindo, né, essa discussão de relacionamento multiprofissional, porque o alicerce dessa união favorece ao paciente. E muitos profissionais ignoram isso, acham que somente a ação dele vai efetivar a cura ali ou o tratamento eficaz do paciente. E como é que está essa relação sua hoje com os ortopedistas, de forma indireta e direta, e pós, né, ação com os profissionais de educação física? Choquito, graças a Deus a gente tá na paz. Outro dia mesmo eu recebi até um zap, né, de um ortopedista que ele sempre caminha paciente, doutor Ivo Kitaoka do COT. Sim, sim. Aí ele mandou um zap, né, Débora, já decorei o seu número, de tanto que eu boto seu número no receituário. Assim, eu acho que nossa dificuldade maior, eu quanto fisioterapeuta, é com o colega fisioterapeuta. Porque, assim, muitas vezes o colega fisioterapeuta, ele não entende para que serve aquela palmilha e nem o motivo de você ter prescrito e confeccionado aquela palmilha. Então, muitos colegas ainda têm análise de uma palmilha postural, aquela palmilha que é analisada na estática, e aí vê se o calcânio é varo, o valgo, e ele acha que a gente tem que compensar esses achados, unicamente, né? Mas a gente sabe que hoje existem tipos de palmilha diferentes e que a gente tem que ver a função e não o equilíbrio, e talvez o equilíbrio nem esteja atrapalhando na função desse paciente. E aí, muitas vezes, quando você volta essa palmilha para esse colega, aí o colega, com essa visão ainda postural, aí fica, mas eu acho que tinha que elevar aqui, elevar aquilo, sabe? E assim, não tem a formação da palmilha em si. E fica meio que uma coisa solta, meia vaga. Com relação a educadores físicos também, eu tenho um contato muito bom, tanto que a gente, né, se dá bem. Um contato bom, eles sempre indicam pacientes. Então, assim, eu acho que com o educador físico e com o médico, a gente está super tranquilo. Eu acho que o problema maior é um problema de classe, sabe? E muitas vezes ainda o cenário não foi muito bem montado, existem picuinhas internas, mas assim, com as outras categorias... Eu creio que eu atribuo, na verdade, diretamente ao comentário que a gente fez anteriormente. Seja uma deficiência na formação. Isso. Automaticamente, que eu não conheço aquilo, eu ignoro, critico, e para mim serve, ou seja, mas também não dou espaço para o que sabe me ensinar e fazer, o problema está aqui, a gente junto pode conduzir. Isso acontece na educação física, acontece em qualquer área, e quando a gente traz isso aqui, é importante que os profissionais e os corredores que estejam ouvindo a gente saibam que existe esse processo. Muitas vezes o problema do corredor, do paciente, não é resolvido em virtude justamente de um conflito de comunicação profissional. Né? E isso é ruim, porque perde aquela essência que a gente trouxe aqui isso, da união, no início. Né? E de parceria. Da união e do cuidado ao outro. Sim. Ou seja, o seu propósito não está sendo estabelecido. E isso é triste, magoa, machuca a gente. E conheço colegas que deixaram de trabalhar em virtude desses conflitos e realmente acaba frustrando bastante. E uma coisa chata, assim, sabe, Choquito, quando a gente vê determinados colegas que trabalham, assim, tão perto de você, né? Trabalham em um bairro próximo, que você sabe que tem até uma demanda para te mandar e muitas vezes, né, retrai, né, diz para o paciente que não é tão eficaz assim, meio que mancha, né, o nome da palmilha. Em contrapartida, eu tenho mesmo uma colega, fisioterapeuta também, que eu não a conhecia, ela me conheceu pelo Instagram, de Dias Dávila, que ela sempre está mandando paciente de Dias Dávila. Você vê de outro município, ela manda e muitas vezes... Entende a importância. Isso. Os colegas daqui não fazem essa dissociação, né? Claro que a gente sabe que não são todos. Mas, assim, felizmente, a gente vê. É comum lá na assessoria, né, o corredor, manifestar determinados tipos de síndromes, patologias agudas, crônicos, principalmente no tornozelo pé. Aí a gente pode aí falar a fascite, propriamente dita, a formação de neuroma de Morton, rupturas, frouxidões ligamentares, estresses ligamentares, talos,
A gente falou nos bastidores sobre está ocorrendo muito agora a questão de afastamento de síndrome metatarsais, né, sobrecarga mecânica, enfim, rompimento de tendão de Aquiles, enfim. Queria que você trouxesse um pouco da sua expertise, do que você vem recebendo isso na sua clínica e o que você atribui diretamente isso. É claro que a gente sabe, principalmente agora nesses últimos 3 anos aí desse processo pós-pandemia, a gente teve uma aderência muito significativa de pessoas que estavam muitos anos sedentárias, com sobrepeso, que nunca vivenciaram atividade desportiva de alto impacto. Isso é muito importante a gente frisar, que dependendo da atividade, ela gera um fator motivacional intrínseco que faz com que essa pessoa se motive e chegue a níveis extremos de condicionamento, de melhoria da sua performance, da sua condição, de aumento da sua estima, que o corpo não acompanha esse processo. As feridas anteriores e novas feridas são formadas em virtude justamente dessa sobrecarga, né, chamada de sobrecarga mecânica. Então, eu queria que você trouxesse, e aí o corredor vai se favorecer, né, dessas informações, que na verdade é uma dúvida também minha, são questionamentos que eu estou fazendo de primeira pessoa e terceira pessoa, justamente porque a gente não tem acesso todos os dias a um profissional que trabalha especificamente com isso. Então, queria que você compartilhasse com a gente, Débora, com bastante propriedade, né? Pelo menos fazendo aí um pré-esclarecimento de tudo isso que a gente citou aqui. Tem algumas patologias, assim, que a gente chama que são as patologias clássicas do corredor, né? A doença do corredor. Tipo assim, a tendinopatia do aquileio, né? Ou do tendão de calcâneo. Geralmente causado por aquele corredor que pisa muito forte no chão, né? Então, o choque de calcanhar, ele descarrega mais peso ali, tem uma sobrecarga mecânica nesse tendão. Muitas vezes esse paciente, né, esse corredor, tem um centro de gravidade já posteriorizado, que potencializa com essa pisada mais forte no chão. Então, inflama a parte do tendão, né, que liga o músculo da panturrilha com o osso do calcâneo. Tem o neuroma de Morta, como você bem falou, né, o espessamento do nervo que passa entre o terceiro e o quarto dedo, as metatarsalgias, né, joanetes também, né, principalmente com os pronadores, ou bunionete, né, ou joanete de alfaiate, com os supinadores. E tem a clássica fascite plantar. Né? Então, assim, como é que a gente faz a abordagem desse paciente? A gente sempre busca fazer a avaliação e um tratamento individualizado para ele. A gente sempre tenta mexer na causa daquele paciente. Por que essa desordem está acontecendo? No caso desse paciente que teve uma inflamação no tendão de Aquiles, no tendão aquileo, a gente vai buscar o motivo dele. Se a gente precisar readaptar o gestual esportivo, a gente vai readaptar esse gestual esportivo ou colocar essa palmilha para a gente compensar o achado que a gente viu. Dentro dessas palmilhas, a gente pode tem infinitas possibilidades, vamos dizer assim, né? A gente tem palmilhas que a gente chama de palmilhas adaptativas, que são aquelas palmilhas que dão conforto para aquele paciente, para aquele corredor. São palmilhas que geralmente a gente faz uma palmilha moldada, que é de contato total com esse paciente, com material que ajuda na absorção de impacto, então diminui essa ação do solo, porque a gente sabe que quando a gente anda, a gente emite uma força contra o solo emite a força contra a gente. Quando a gente corre, essa força é potencializada 2 vezes, né? São 2 ou 3 vezes. 2 ou 3, dependendo da intensidade. Isso. Então, assim, imagine um corredor que tem 70 quilos. Ele vai suportar 175 quilos, né? 2 vezes e meia a mais nessa média. 175 quilos. E pensar que é no apoio unipodal. Que na marcha a gente ainda tem um apoio duplo e na corrida a gente só tem um apoio único. Então, assim, é muita coisa em cima de um pé só. Então, se esse pé tiver uma disfunção, se esse pé não tiver uma boa distribuição de carga, não tiver uma boa distribuição dessas pressões plantares, consequentemente, vai ter algum pepino, vai ter algum problema, alguma disfunção. Dá uma merda. Que ele vai apresentar. E aí a gente coloca essa palmilha justamente para a gente compensar esses achados. E aí, nesse trabalho com a palmilha, a gente pode fazer um trabalho com ele preventivo, para melhorar essa distribuição de carga, ou fazer um trabalho que trate a disfunção já existente. Perfeito. Qual o tempo mínimo de duração de uma palmilha ortopédica? Choquito depende muito da função desse paciente. O que é que ele vai fazer com essa palmilha?
a gente coloca assim uma média de 8 meses a 1 ano com essa palmilha. Mas se o paciente for um corredor, a gente já traz esse tempo, né, já diminuído. A gente coloca de 6 a 8, porque a gente sabe que o gasto vai ser maior. É recorrente que o paciente passe mais tempo ou ele realmente cumpre ou ele não volta? Tem gente, Choquito, a palmilha é um tratamento. Sim. Então, a gente precisa mandar fazer a palmilha. Sim. E aí esse paciente precisa voltar para fazer a reavaliação. Uhum. Tem gente que nem volta para a reavaliação. Por isso justamente que eu estou trazendo esse questionamento. Aí voltamos à questão educacional. Sim. A partir do momento que a didática pedagógica utilizada no tratamento do paciente, se não for enfatizado essas variáveis, esse paciente ele vai voltar com um problema até maior do que foi. Trazendo todas as especificações que você trouxe, a gente tem já na cultura de conhecimento do corredor os 3 tipos de pisada, já impregnado. Você pisa para o lado, você é supinado. Se você come o tênis para dentro, você é pronado. Se você come muito na frente ou no fundo, você é neutro. Isso é clichê. Sim. No corredor. E é vendido isso por vários profissionais. Sim. E comercialmente também. Queria que você esclarecesse um pouco sobre a questão das pisadas, a diferenciação que nem sempre ele ser caracterizado pronado na corrida, ele é pronado. E há 6 anos atrás, mais ou menos, surgiu justamente o conhecimento do complexo posterolateral, onde a maioria dos problemas estavam direcionados ao glúteo médio e ao sistema do complexo, né, que ligava aí discos tibiais, glúteos, né, flexores e extensores de quadril, onde a força ali é dissipada, justamente sobrecarregando o joelho e o tornozelo. Automaticamente, a gente entende que nem sempre a pisada, ela ser pronada ou supinada, tem relação direta com o tornozelo ou com o joelho. E sim, pode estar no quadril. Sim. Fazendo esse véu, eu queria que se caracterizasse as pisadas relacionando diretamente com essa questão do complexo posterolateral. E aí, a gente já desmistifica aquilo que a gente tinha falado antes das palmilhas posturais, né? Que muitas pessoas ainda, né, os profissionais acham que você tem que consertar o pé, né, colocar o calcânio valgo mais alinhado para melhorar o alinhamento. Posição de repouso. E não necessariamente é assim, né? Com relação assim ao tipo de pisada, a gente tem 3 tipos de pisadas, né, básicas, como você bem falou, a pisada pronada, a neutra ou a supinada. E tem um outro tipo de pé, né, de indivíduo, que tem os pés que a gente chama de pés desarmônicos. Eu chamo de 8. 8 porque... que tem um tipo de pisada de um pé e um tipo de pisada do outro, isso, né? E tem aquele outro tipo de pé também que a gente vê que é o do duplo componente. Ele é prono e supinado, calcâneo na frente. E do duplo componente, que a gente vê o paciente, né, esse paciente parado de uma forma ou andando com o tipo de pisada, correndo, e quando ele corre é de uma forma totalmente diferente. E assim, muitas pessoas também vêm até mim com a ideia de que você precisa corrigir. Débora, eu tenho uma pisada muito pronada. Ou eu tenho uma pisada muito desabada. E a gente tem que entender que a pronação é um mecanismo de absorção de impacto. Né? Então, vai existir essa pronação e é bom, é benéfico que ela exista. Sim. Porque quando a gente tem a pronação, é o primeiro degrau que a gente sobe para absorver o impacto. Depois entra a estratégia do tornozelo, né, que é de acordo com a oscilação antero-posterior, depois vem a do quadril, que é lateral-lateral. Mas assim, a gente tendo a pronação, a gente tendo a parte, né, da estratégia de tornozelo, o flexo de joelho e também o do quadril, o debruçar do tronco, isso é favorável para a gente dissipar o impacto de uma forma ascendente. Quando a gente vê assim um paciente com um pé plano, por exemplo, a gente geralmente... Você chama de pé plano é a pisada neutra ou uma pessoa que não tem cava no pé? É aquele pé que não tem cava. Pronto, é o pé sem cava. Isso, é o pé sem cava. É o que não enterrou o pé na areia. É o que não andou descalço. Isso aí, que não estimulou lá, nos terrenos diferentes. Isso. Quando ele tem um pé plano, geralmente ele apresenta uma pisada pronada, mas isso não é regra.
Então, assim como também quem tem um pé cavo, geralmente apresenta uma pisada supinada, mas isso também não é regra. Foi o que a gente falou lá na frente. O tipo de pé, a gente vê na análise estática, o tipo da pisada na análise dinâmica. Isso pode ou não ser compensado pelas outras articulações do corpo. Se a pessoa tiver um pé cavo, ela pode ter um genu varum, então aquele joelho mais rodado para fora, o retropé também, né, a região do calcanhar mais rodada para fora. Pode ter uma desordem mais na parte lateral de joelho, como o joelho do corredor, que tem aquela dor mais na face lateral. Pode ter uma questão mais de trato iliotibial por forçar mais essa banda lateral. Mas isso não é regra. Assim como também quem tem um pé pronado, né? Quem tem um pé com arco mais desabado, quem tem esse pé que a gente chama de um pé valgo, mais jogado para dentro, pode ter um joelho valgo, pode ter uma tendência a ter uma condropatia, né? Principalmente no compartimento medial desse joelho, ou uma bursite de quadril por jogar mais esse quadril anteriormente, mais para dentro. Pode ter uma dor na coluna por aumentar essa lordose. Mas nada no corpo humano é uma regra, né? A gente sempre tem que avaliar individualmente esse paciente. A partir daí, dessa avaliação individual, que a gente vê a melhor tomada de decisão. Até porque essas desordens que a gente falou pode ser relacionado a uma fraqueza muscular e não necessariamente está vindo de uma forma ascendente, de baixo para cima. Pode estar vindo com relação mesmo ao segmento ou de cima para baixo. Por isso que é importante uma avaliação personalizada e minuciosa. A gente está falando já do problema instalado. E se eu quiser hoje iniciar na atividade desportiva corrida, para eu direcionar um programa preventivo já, para que eu futuramente não venha sofrer consequências em cima desse processo. Então, falando sobre a questão preventiva, né? Hoje uma dúvida de muitos pacientes, principalmente com relação ao amortecimento de impacto. Os pacientes vêm para mim, Débora, eu preciso realmente colocar uma palmilha, sendo que eu já tenho um tênis que tem um amortecimento de impacto. Não necessariamente todo paciente, todo corredor precisa de um tênis que tenha um amortecimento de impacto. A gente sabe que, de acordo com o tipo da pisada desse paciente, ele pode até precisar de um tênis que tenha uma estabilidade maior e um amortecimento menor, né? E a palmilha entra justamente nessa questão dessa personalização. Talvez esse paciente precise de uma estabilidade maior em região de retropé e uma absorção de impacto maior em região de antepé. Tudo isso, quando é feito um tênis, né? Ele é feito em série. Então, é feito para abranger e para se adequar ao maior quantitativo de pessoas, de corredores possíveis. Mas quando você faz um tratamento personalizado, a gente consegue, dentro daquela palmilha, a gente fazer uma palmilha que, se você sobrecarrega mais o primeiro metatarso, por conta de um joanete, por exemplo, a gente dá ênfase em uma peça, né, que a gente chama de elemento podal, para aquela disfunção que você apresenta, para aquele problema. Se você apresenta uma metatarsalgia, a gente consegue também colocar um elemento para a gente corrigir aquilo. Ou se, no exame, né, de baropodometria, a gente vê uma predisposição para que você desenvolva aquilo devido à sua maior descarga de peso, né, maior demanda mecânica naquela região, a gente também consegue fazer uma palmilha que a gente ajude ao não aparecimento daquela disfunção. Então, Débora, você está trazendo para mim que o corredor hoje que iniciar na corrida de rua, sim, se ele procurar a avaliação biomecânica específica da pisada dele, de determinados protocolos, ele vai ter uma vida mais prolongada em relação à melhoria da performance dele, em relação à inibição de lesões relacionadas ao pé? Sim. Porque, Choquito, eu acho que, na verdade, a nossa cultura é mais aquela cultura de tratar e tratar quando se fica crônico. A gente não tem a cultura preventiva, aquela cultura da gente tentar não adquirir a doença, não adquirir a patologia. E é isso que muitas vezes nos coloca em um cenário muito ruim, muito dificultoso e de um não tratamento eficaz. Porque tudo aquilo que a gente já vem tratar quando já está adquirido, quando já está cronificado. Porque repare que todo brasileiro tem essa mania, né? É só uma dorzinha, eu vou tomar um analgésico, daqui a pouco melhora. E aí essa dorzinha, a gente tem que sempre lembrar, dor nunca é normal, gente. Dor é sempre um sinal de que tem algo errado. É sempre o seu corpo te dando um alerta lá, ligando. Quando essa dor vai aumentando, aí você vai tomando uma dose mais forte do medicamento e você não trata, essa dor vai se cronificando. E tudo que é crônico, a gente sabe que existe até a chance de não ser curado, né? É irreversível, né? É isso, de ser irreversível. Você trouxe bastante propriedade em relação aos tênis. Hoje a gente tem... Os tênis hoje
terceiro maior tecnologia de investimento de materiais, né, relacionados aí ao mercado. São empregadas aí tecnologias a nível até da NASA, né? Em tênis hoje, tem tênis aí de R$3.000, tênis de nível de tecnologia super avançados, que acaba aproximando um pouco a individualização, cada pessoa, dependendo da marca, modelo. E isso realmente, comercialmente, é bastante forte. Sim. Lutar contra isso é impossível. Mas existe uma forma, né, muito profissional e educada, né, forma educacional, que a gente pode, através desse momento aqui do podcast, trazer para o corredor de rua. E eu sou embaixador, né, da Casa Esportiva. O aluno novo entra, eu percebo que o material de segurança, que é meu EPI, que é o tênis, se ele está inadequado, eu vou direcionar o tênis para ele. Eu tenho algumas marcas e linhas na qual eu confio e acredito que, de uma forma geral, eu vou errar menos. E cada cliente, cada aluno dentro do seu perfil direciona. Choquito, você, sendo especialista em biomecânica, você faz a avaliação biomecânica? Não. Não faço, porque primeiro eu não tenho recursos e primeiro não é um segmento que eu quero atuar. Sim. E tenho colegas e profissionais que fazem isso. Porém, eu tenho uma noção que determinado tênis vai atender a necessidade das 3 variáveis que eu acho importante para um tênis. Estabilidade, conforto e segurança, que é justamente a questão do drop do amortecimento. Tendo em vista essa questão, como é que você hoje entende essa questão dos tênis, da utilização dos tênis, e de que forma está sendo tratada, né, a condução do investimento? Imagina, chega o cara lá com tênis de R$2.000 no pé, aí vai fazer uma palmilha com você e fala, ó, esse tênis vai lhe prejudicar, está lhe prejudicando. Como já ocorreu casos, eu tenho alguns alunos que já tiveram lesões, né, em virtude do tênis inadequado, e está sendo uma recorrência. A Nike, a Fila e outros criaram aí tecnologias com um determinado público, e a gente sabe, a gente que é cientista a título de leitura, né, da ciência, de curiosidade, de pesquisa, pesquisadores, na verdade. A gente sabe que nem todo artigo, nem tudo que é evidenciado ali é a nossa realidade, que vai depender do público que foi estudado, a região, o peso, a altura, enfim, N variáveis que afetam diretamente. Principalmente aqui, né, em Salvador, que a gente tem estruturas mixigenizadas, enfim, que afetam diretamente. Imagine pegar um estudo de um público europeu e comparar com a etnia, né, negra, que a gente tem predominância aqui, o nível de fibra é totalmente diferente, enfim. Então, entendendo que hoje eu tenho o mercado de tênis sendo superior dentro, que conflita diretamente com o seu tipo de serviço, como é que você orienta hoje o paciente a obter a palmilha e obter aquele mesmo tênis que ele já tinha investido, ou, né, excluir aquele tênis e investir num tênis mais acessível e que contemple ele a necessidade dele? Choquito, assim, o primeiro quesito para orientação de paciente comprar o tênis, o quesito conforto. Então, aquele paciente tem que ir na loja, tem que calçar o tênis, tem que andar com o tênis e tem que sentir, né? Aí eu dou orientações com relação ao horário melhor para fazer a compra desse tênis. E de acordo com essa pisada desse paciente, tem algumas características que precisam ser, que o tênis precisa possuir. Você falou em horário? Sim. Geralmente, quando o paciente é corredor, o melhor horário é que seja final da tarde ou início da noite. Por quê? Porque esse pé já vai estar mais edemaciado devido ao dia. E a gente sabe que durante a corrida, esse paciente vai inchar esse pé. Então, eu sempre oriento esse paciente ir nesse determinado horário e calçar aquela meia de algodão que ele vai praticar atividade física. Porque esse pé aumentando de volume, esse tênis que ele calçou lá de manhã, por exemplo, na loja, se ele foi no horário errado, pode não ser tão bom para ele durante a prática esportiva, porque o volume do pé já vai ser um volume diferente daquele que ele
usou lá na loja, né? Daquele que ele Perfeito. estava lá na loja. E com relação, assim, a características do tipo de pisada desse paciente. Por exemplo, um paciente supinador, claro que a gente sabe que tudo é de acordo com a necessidade de cada um. Mas um paciente supinador, né? Geralmente esse paciente supinador, ele tem um pé cavo, então tem um pé mais rígido. A gente sempre prima, né? Sempre preza que esse paciente compre um tênis que tenha um amortecimento maior, não precisa ter tanta estabilidade. Se o paciente tiver uma pisada pronada, a gente tem esse pé mais maleável, esse pé mais frouxo, vamos dizer assim. Então, a gente prima que esse tênis seja um tênis que tenha menos amortecimento e mais estabilidade, que ele tenha um arcabouço, não precisa desse drop tão alto, para não criar essa instabilidade durante a passada dele, durante a corrida. E uma outra coisa que a gente precisa ver também, que dependendo, né, quando eu faço a avaliação, eu peço para esse paciente vir com o tênis, quando eu vou fazer a entrega, e aí ver se essa palmilha, né, se esse tênis casa com a palmilha. Muitas vezes um paciente que é pronador, por exemplo, quando ele faz a palmilha compensa essa questão dessa pronação, dessas necessidades que ele precisa. Então, ele não precisa necessariamente comprar um tênis pronador. Ele compra um tênis que tem uma pisada neutra. Porque aí a palmilha, né, já embutida nesse sapato, vai melhorar essa questão dele. Você acha que, de fato, os tênis são vendidos com as características de pronação e supinação? Eles atendem a correção de absorção, de compensação dessas pisadas? Choquito de um modo geral, sim, mas não de um modo específico, como a gente tinha falado lá na frente, né? Se esse paciente precisar de um amortecimento mais em determinada área desse pé, ou de um elemento, né, corretivo para a gente corrigir alguma disfunção, o tênis não vai, né, suprir essa necessidade, porque ali é feito em série. É igual quando as pessoas vêm com aquelas palmilhas de silicone, de farmácia. Gente, aquela palmilha dali, você pode se dar bem, né? Mas as chances de você não se dar bem são inúmeras. Porque aquilo ali é feito em série, Sim. então, para causar um efeito, né, em uma maioria. Mas, por exemplo, uma palmilha daquela que tem uma elevação de arco. Aquele arco não foi feito do seu tamanho. Não tem a densidade necessária para você, para a sua maleabilidade do pé, para a sua mobilidade nas articulações. Então, assim, a chance de erro Muito maior. é grande. Então, por isso que eu sempre indico o paciente comprar, né, o tênis de acordo com a necessidade. Se ele já tiver esse tênis, que ele traga, para eu dar uma olhadinha nesse tênis, ver também a qualidade desse tênis, porque assim, muitas vezes esse tênis já está tão gasto que a gente coloca a palmilha nele, já não compensa, porque Folgado. o tênis já está desnivelado, né? Então, assim, muitas vezes ele precisa trocar esse tênis, ou a gente dá essa palmilha para esse paciente e já vai uma listinha dos modelos que ele pode estar comprando. E não necessariamente o tênis que seja de acordo com aquela pisada, e sim de acordo com a necessidade que ele tem, das características que são impregnadas nesse equipamento, nesse produto. A gente falou de drop, Sim. e aí é bem interessante porque com o avanço da tecnologia está sendo bastante evidenciado a questão dos drops. E é uma dúvida de muita gente, e dentro do meu entendimento, né, já que eu preciso ter uma propriedade de conhecimento justamente para poder direcionar a compra dos tênis dos meus alunos, eu comecei a perceber que determinados drops e tipo de amortecimento para determinados pesos e altura levam um problema maior do que a correção. Sim. E aí eu vou falar em primeira pessoa que eu vivenciei isso. Como eu represento algumas marcas, eu recebi alguns tênis, no qual esses tênis tinham um nível de amortecimento muito bom, leve, pesavam 130 gramas, 170 gramas, e eu peso 100 quilos. Sim. Comecei a desenvolver inflamações na região do pé, na região tornozelo, fibulares, enfim, joelho, sobrecarga mecânica, e eu com tênis altamente confortável, drop, né, de 6 a 8 milímetros, enfim. E eu comecei a perceber e fui pesquisar, comecei a ler alguns estudos e comecei a visualizar que os tênis da nova geração, nova tecnologia, com drop de 6 milímetros, 8 milímetros, se ele tiver uma espuma de EVA ou uma espuma nova que eles estão trazendo agora, for muito mole, até 80 quilos ela atende. Acima disso, ela não vai atender. E aí eu comecei a entender, né, que não dá para mim. Eu tenho que ter tênis com drop mais alto, drop de estabilidade maior, né, para estabilizar, absorver meu peso, confortável. E comecei, né, a direcionar isso e vem dando certo.
Queria que você trouxesse a sua expertise profissional falando sobre drop e sobre essas tecnologias de amortecimento. Sim. Existe hoje no mercado, Choquito, uma infinidade, né, de tipos de amortecimento. E a gente tem que ver a questão, como a gente falou, do tipo de amortecimento com o tipo de pé desse paciente, com o tipo de pisada desse paciente. Não é porque o tênis de A, que deu efeito com aquele tipo de drop, com aquele tipo de amortecimento, que vai ser o de B. Né? Muitas vezes esse amortecimento gera uma instabilidade muito grande nesse paciente, que muitas vezes não tem uma condição muscular adequada, não tem um bom fortalecimento de estabilizadores adequado para manter esse pé nesse eixo que ele deveria ficar, e aí causa problemas ao invés de tratar, né, uma desordem que esse paciente foi procurar. Então, tudo a gente tem que ver algo direcionado à sua necessidade, ao que você precisa. O que certamente aconteceu com você, né? Você pegou um drop que não era de acordo com o seu peso, não suportava a carga que você emitia e, consequentemente, o solo emitia contra você. Ele não era capaz de dissipar essa função e aí você foi compensando com outras articulações que você não precisava necessariamente estar passando, né, por esse sofrimento. Era para economizar, gastou. É isso. Aí você começa a absorver com musculatura, né? Então você começa a sentir fibulares, começa a sentir tibial, e que não era necessariamente a intenção, né? Forma alguma. Com certeza. Trazendo além do drop, a gente tem hoje aí, né, de 2 anos para cá, a tecnologia das placas de carbono. Entendendo que a placa, a principal função dela é vivenciar e nivelar a sensação de você estar pisando no chão, né, para gerar o impacto e o deslocamento de repulsividade maior. Porém, gera um desconforto maior, né, em virtude por você estar tendo essa sensação, né, seca de pancada. Claro que com os amortecedores de drops e tal, acaba minimizando essa questão de absorção de impacto. E já tive alunos, e tenho alunos, que tiveram já lesões em virtude da utilização de tênis de placa. Ou por tênis com a placa, ter a placa só médio pé, a placa ser só centralizada, ou a placa total. Tem essas 3 variáveis. Muitas vezes ele tem a placa total e o drop é alto. Muitas vezes ele tem a placa só médio pé e o drop é baixo, né? E queria que você trouxesse, aí temos aí placa de carbono, placa de nylon, placa de grafeno, que são um mecanismo que cada vez mais vai trazendo essa sensação de conforto e de tecnologia. Eu atribuo muito a indicação de tênis, aí eu já virei de uma forma radical esse parâmetro de negativa com o uso, que eu só indico o tênis de placa para corredores que correm nível de performance de determinada intensidade, ou seja, um pace abaixo de 4,30, que vai implicar em uma biomecânica que favoreça ele gerar menos impacto e gerar um deslocamento maior com aquilo. Não sei se estou correto, dentro do que eu venho buscando na literatura, é o que vem evidenciando para mim. Queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre isso. Choquito, hoje a gente sabe que a questão muscular favorece muito essa questão da propulsão, né? Do impulsionamento. Principalmente a questão da demanda do hálux, né? Que a gente faz uma garra no chão e a gente impulsiona o nosso corpo para frente. Quando se tem uma placa assim de carbono, a gente realmente melhora essa performance de ser projetado mais para frente. Mas qual a necessidade de você ser projetado mais para frente, né? Então, assim, tô super com você, falando com relação a ter um objetivo específico, um tipo de corrida específico para isso. Não adianta um corredor amador ou um corredor que está começando agora, não tem a necessidade de se ter um tênis com a placa de carbono. Seria muito mais adequado ele vir naquelas características que a gente viu com relação à maleabilidade, à estabilidade, à rigidez do seu pé, do que optar por um investimento alto de um tênis com placa que não vai ser para a sua categoria, não vai ser para a sua função. Vem a nossa frustração aonde ele encontra essa informação. Que o mercado, ele bota o keniano com tênis, que é a maior referência que a gente tem, são os corredores de alto nível de rendimento, né, que vende, né, bastante, com o tênis e fala assim, ó, seu pace vai melhorar
de forma altamente significativa quando você utilizar um tênis desse. O cara vê aquilo e hoje, né, a gente tem aí E acha que aquilo é a verdade absoluta. e não tem ninguém que balize isso. E acaba, de fato, chegando para você problemas que muitas vezes você não consegue mais solucionar, que é ruim, não é a nossa ideia. E vem a questão que a gente vem discutindo, até que ponto a empatia do profissional chega ao nível de ele ignorar algo que ele sabe que vai prejudicar, mesmo não sendo cliente ou paciente dele, mas ele sabe que se ele fizer aquilo, ele está cometendo algo que realmente vai, né, trazer problemas a curto, médio e longo prazo com aquele paciente. Você trouxe aí muito sobre a questão de estabilidade, propriocepção, estabilização de core, glúteo, enfim. Queria que você trouxesse um pouco agora, tirando a parte da palmilha, que você pode contribuir, e aí falando da mecânica corrida, ele sabe aí, eu atribuo a corrida como a maior complexidade de movimentos em qualquer atividade esportiva, em virtude de você ter solicitações e demandas altamente significativas. Sim. E a maioria, 99% das pessoas que procuram a corrida de rua tem restrições a nível neuromuscular estrutural. Eu queria que você trouxesse de que forma você intervém nesse processo, de que forma o corredor ele pode já de início já buscar, né, um processo preventivo e quando tem um problema, como fazer. Vou só, Choquito, voltar lá atrás um pouquinho na questão que você falou do mercado. Assim, uma orientação que o público, né, tem que ter, eu acho que está tendo uma clareza maior. O mercado é apelativo, né? Sempre foi. Então, assim, vai ser oferecido para a gente, enquanto consumidor, um banquete de N possibilidades, né? Várias propagandas induzindo a gente a comprar determinado tênis ou aquele outro. Então, assim, se você ainda não tem a clareza, se você está na dúvida daquilo que comprar, procure um profissional, procure um educador físico, procure um fisioterapeuta, né, que é especializado nessa área, para que ele te indique. A gente tem que sempre ter essa cultura, como a gente estava aqui conversando no bastidor, uma cultura preventiva. Nem tudo que é bom para você. Nem tudo que é caro também é bom. Tem vezes que até o barato, para você, sai melhor do que aquele que é os olhos da cara, Sim. né? Então, a gente precisa ver que a gente tem que buscar sempre beber da fonte. Beber do que realmente vai ser benéfico para mim e não o que o mercado está trazendo, né? Aí, voltando ao seu questionamento agora. O que a gente tem que ver com relação à adequação, né, desse paciente, ver ele como um cenário global. Então, assim, hoje eu trabalho com as palmilhas, trabalho com o teste da pisada e trabalho também com a reabilitação funcional. Porque a gente sabe que a palmilha é um tratamento? É um tratamento. Mas assim como nada na área da saúde, é algo isolado, que nem algo milagroso. Você não vai tomar um remédio e, de repente, seus problemas vão acabar, né? A gente sabe que a gente tem nuances psicológicas, a gente tem nuances físicas, então nuances funcionais que a gente precisa intervir. Cada um, claro, que na sua área. Então, pensando na fisioterapia, quando a gente traz um paciente, que a gente faz avaliação, a gente vê que esse paciente precisa usar uma palmilha, a gente também passa para ele algum trabalho que seja neuromuscular. Porque imagine que você está ali correndo, você está correndo com a palmilha. Há uma órtese, né, que está ali te sustentando, está ali mandando informações para o seu tálamo, para o seu sistema nervoso central. Mas quando você tirar essa palmilha, quem é que vai sustentar, né, esse alinhamento ou essa melhor distribuição que a gente objetivou com a palmilha? Vai ser o seu corpo. Então, assim, a gente tem que trabalhar sua propriocepção, tem que trabalhar sua descarga de peso. Olha, Choquito, você descarrega mais o peso assim na borda medial, bora jogar um peso mais pro lado de cá, né? Então, assim, o elemento que está ali naquela palmilha, o elemento corretivo, vai fazer com que você jogue. Mas quando você tirar essa palmilha, você precisa entender e seu corpo precisa estar preparado para suportar aquela carga que vai ser lançada mais de um lado ou do outro. Então, todo o tratamento, né, na área de saúde como um todo, e com as palmilhas, com o teste da pisada, não é diferente. A gente confecciona a órtese, né, a órtese, então, sob medida personalizada para aquele paciente, mas a gente tem que ter esse trabalho neuromuscular. A gente tem que ter o gestual, o trabalho da funcionalidade para a gente ver o que aquele paciente precisa e a gente intervir naquilo. Para quando tirar a órtese, ele consiga manter o ganho que foi gerado. A gente sabe que nenhuma atividade anula a outra. Sim. Dentro da sua expertise, você
individualiza o direcionamento da causa do problema para determinadas atividades afins, ou você tem uma específica na qual você fala, ó, vai fazer esse tipo de atividade neuromuscular, que é essa, né, de uma forma geral, vai favorecer a correção do seu problema? Choquito, eu gosto muito de direcionar para o Pilates e para a academia, né? Dependendo da demanda desse paciente. Por exemplo, se for um paciente que precisa de um fortalecimento maior de musculatura estabilizadora, jogo mais para o Pilates, porque eu sei que lá ele vai ter um direcionamento e um recrutamento desse tipo de fibra mais eficaz do que na academia. Mas se esse paciente precisa aumentar o volume, né, de massa muscular, o ganho, hipertrofia, aí a gente já sabe que seria mais indicado a academia. Você trouxe a academia. Sim, É algo que me preocupa muito enquanto professor de sim, educação física que veio do segmento academia, utiliza o segmento academia como, né, primor aí da preparação e ampliação da performance dos meus alunos. É justamente a recepção de determinados profissionais frente a um paciente que vem de sua clínica, de uma avaliação dessa, e aí você trouxe vários termos técnicos que, com certeza, a grande maioria não vai saber interpretar e direcionar, né, o trabalho específico para a correção e a necessidade do paciente. Como é que você conduz isso? Você emite um relatório, você direciona a sugestão, você entra em contato com o profissional. Como é que você conduz esse processo? Choquito, quando, assim, eu trabalho na Vila Laura. Então, lá eu conheço alguns colegas, né, da educação física. E aí, quando esse paciente é de lá, eu direciono para XXX, né? Mas quando esse paciente não é, e de um modo também geral, dentro do exame dele, aí vem a análise estática, análise dinâmica, a questão do equilíbrio, e aí depois eu coloco no finalzinho sugestão terapêutica. O que é que ele precisa fazer? Então, eu coloco lá uso de palmilhas, né, fortalecimento de musculatura tal, com ênfase em tal, 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 de acordo com a pisada do paciente tal. Se ele precisar de um treino proprioceptivo, eu coloco lá, né, unilateral, bilateral, cadeia aberta, cadeia fechada, explicando o porquê. Tento direcionar assim. Uma outra coisa também que eu faço é esse paciente que pega a palmilha comigo, né, que confecciona a palmilha comigo, eu faço alguns videozinhos. E aí eu pego e mando para o WhatsApp desse paciente para ele fazer aquele exercício ali em ambiente domiciliar, em ambiente doméstico. E eu sempre coloco, né, nesse exame que eu emito, tem a pastinha e tem meu número lá. Sempre coloco. Olhe, dona fulana, se você precisar, diga aqui pro colega que ele pode ligar ou manda um zap, que eu respondo, né? Mas geralmente ninguém manda. Você acha e atribui aí a não melhoria do paciente em virtude desse nível 3 nessa transição? Choquito, acho que tá A bem, continuidade. que tem sim. Eu percebo que eles até fazem, né, dentro de casa, os exercícios O que que foi? Ele reproduz o que foi feito com isso, eles. o videozinho que manda, eles reproduzem. Agora, quando eles voltam para reavaliação, né? Geralmente eu faço essa Teve reavaliação com ganho 6 quase nenhum. meses. Aí, e aí, seu fulano, o que é que fez lá na academia, por exemplo? Aí você vê que o protocolo Cinética aberta, é padrão. global, sabe? É aquilo que todo mundo faz na academia, cadeira extensora, Eu cadeira fico, eu flexora. fico triste e frustrado, Débora. E aí eu tô, né, todos os que vieram aqui, a gente, né, trouxe isso à tona. E, de fato, é uma deficiência que os personal trainers, os professores, né, de academia têm em termos de sua atuação, é justamente não entrar nessa área científica que envolve a reabilitação. Você não vai ser fisioterapeuta. Você vai entrar no nível 3 de atuação, onde você vai dar continuidade ao trabalho que foi feito, desde o ortopedista, a fisioterapia e ali a partir de condicionamento. E por que eu trago isso com propriedade? Porque eu sempre entendi que eu precisava conhecer da totalidade do processo. Eu não tinha como cuidar de um perfil só de pessoas. Você entra na academia, só existe um segmento: emagrecer e hipertrofiar. Que muitas vezes você não consegue nenhum dos dois, né? Só de uma forma camuflada. E quando vai um paciente que realmente necessita aquele serviço, ele não tem. Choquito, eu vejo assim duas coisas, sabe? Que acontece na academia. Uma é, né, a falta de talvez expertise, né? Não sei
Conhecimento, necessariamente conhecimento. o que seja assim, mas que muitos profissionais veem aquele ambiente somente como um ambiente tipo estético, né? Que é como você falou, para emagrecer ou para hipertrofiar. Não vê aquele ambiente como um ambiente de reabilitação funcional, de reabilitação de saúde. Complexo. É. Então, ali, foca somente naquilo, que você quer emagrecer, dane-se as demais necessidades daquele corpo. E também eu vejo com relação, assim, a mercado. Por exemplo, você vê sempre na academia 1 ou 2 profissionais para lidar com 30 alunos de uma vez só. Então, assim, eu acredito também que fica muito difícil para esse profissional fazer algo individualizado para a Dona Maria, para seu João, porque a demanda que ele tem Sim. ali é uma Sim. demanda alta. Então, a gente vai lá e vem cá, né? A gente vê uma deficiência do profissional e uma deficiência também cultural, do sistema, que quer, na verdade, explorar o profissional ali e é uma mão de obra barata, Sim. né? Que não quer a qualidade, quer o quantitativo. Então, Débora, entendendo que, além da academia, eu tenho várias outras atividades a nível de treinabilidade, né, estrutural, pilates, treinamentos funcionais, cross trainings, crossfit, treinamento complexo agora que está vindo aí com bastante força. Entendendo que esses recursos, novas atividades irão complementar o seu trabalho. De que forma você visualiza isso? Acaba deixando a expectativa boa ou, né, a gente vem ainda com aquela questão, né, meio restrita ainda de direcionar por não conhecer ou por entender que ali você não vai ter a recepção adequada do seu paciente, envolvendo aí justamente, e aí talvez eu atribuo a crítica de alguns profissionais que o profissional de educação física entra na área da fisioterapia, a fisioterapia entra na área da educação física, justamente por a gente descredibilizar, né, que o seu paciente não vai ser realmente bem tratado naquele ambiente. Acho que eu sou da máxima, né? Cada um no seu quadrado. Então, eu trabalho com fisioterapia, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia. Você é educador físico, você trabalha com atividade física. Então, eu acho que a gente tem sempre que dar um voto de confiança aos colegas, né? Mediante a gente entregar esse paciente que a gente estava na mão, entregar para o colega, a gente vai ter um retorno desse paciente. Seja através de uma mensagem, enquanto o paciente ainda está lá com o outro colega. Pô, Débora, não gostei, pô, eu achei que não aconteceu como deveria, né? E a gente está sempre também questionando. E aí, fez o que hoje, né? O que é que o colega está propondo lá, para você já ter, né, uma noção, já que nós dois trabalhamos com movimento. Claro que eu não vou saber da sua área, nem você da minha, mas assim, por a gente trabalhar os dois, né, profissionais com movimento, a gente tem uma noção de que condutas sejam necessárias para aquele caso. Então, aí, a partir, você vendo, né, a evolução desse paciente, você consegue já fazer um garimpo desses profissionais que você pode lançar, né, indicar ou não. Eu sempre primo, né, e prezo por essa máxima, de que a gente tem que realmente fazer o que seja melhor para o paciente, que se esse melhor for um encaminhamento, que seja um encaminhamento. Perfeito. Aonde eu encontro Débora? Na Vila Laura, eu trabalho lá, né, faço atendimento de segunda a sexta, e no Instagram, sou Débora Barreto Físio. Você faz atendimento a domicílio? Faço, mas só de fisioterapia, né? Certo. O exame da pisada, não. Por causa dos equipamentos. Porque tem que levar muita coisa, né? O parapodômetro é grande. Entendi. Corredor, você que está sofrendo com algum tipo de dor no pé, algum tipo de processo inflamatório, aquele que não cura de jeito nenhum, já trocou o tênis, já fez tudo o que você imaginava fazer, procure Débora Barreto, que vai solucionar seu problema. Ó, marketing. Não é? E com uma forma preventiva também. Preventiva, que vai ser justamente a aproximação do método Choquito, que vai ser justamente a prevenção para que você não tenha esses problemas. Débora, muito feliz, estou muito satisfeito. Foi altamente assertivo, desde o primeiro momento, a minha procura, né, pela sua prestação de serviço, a nossa parceria, que eu creio que depois desse podcast vai ampliar cada vez mais. Você trouxe informações que eu não conhecia, que eu não sabia, por
né? Não ser do segmento, mas por entender a necessidade, eu creio que vai ser de altíssima importância para o corredor. E eu creio que sua clínica vai encher bastante, Amém. mais ainda. E agradecer a sua disponibilidade. Gente, não é fácil. A vida do crente não é fácil. Todo corredor, amanhã meus alunos estão 4h30 da manhã, estão lá já preparados, né, para treinar. E nós profissionais tentamos ao máximo também estar, né, preparado tanto em termos de formação cientificamente para se doar, porque além de a gente amar o que a gente faz, a gente entende que nossa missão vai além da questão comercial, né? Eu acho que isso é o mais importante, até porque isso vai vir de uma forma ou de outra. E sinto isso em você desde o primeiro momento que a gente conversou. Parabéns pelo trabalho que você exerce. Fico muito feliz e lisonjeado por você ter aceito o método Choquito para a sua atividade e espero que seja longínquo isso aí. Amém, amém. Eu que agradeço, Choquito, agradeço a oportunidade, né, de vir aqui falar um pouco de mim, falar um pouco do meu trabalho e assim que, como você falou, né, que essa parceria perdure aí e que colhamos frutos produtivos. Vai sim. O corredor de Salvador vai entender a necessidade que é ter uma palmilha ortopédica. Então, gente, esse foi o podcast Café com Choquito, edição 5, com Débora Barreto. Não pode deixar de fazer o merchan, saúde, oferecimento, café